como eu falei antes, a mudança climática e os seus impactos têm muito a ver com desigualdade. A primeira coisa que nós vamos lembrar é que as emissões de CO2 foram produzidas não por todo mundo de maneira igualitária. Pelo contrário, se a gente comparar um habitante de Luxemburgo, que é um pequeno país muito rico da Europa, com um habitante da Etiópia, a gente vai ver que tipicamente o habitante de Luxemburgo emite 300 vezes mais CO2 pelo seu estilo de vida, de grande consumo, viagens, transporte, consumo de bens, consumo de energia, dieta com muita carne e outros fatores. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o 1% mais rico da humanidade responde por 10% das emissões, enquanto os 10% mais pobres respondem por menos de 1%. Então nós estamos falando de uma enorme desigualdade só aí, já no consumo. Mas quando a gente chega, aí realmente a coisa é de assustar. Porque nada menos do que 100 companhias, apenas 100 empresas, as companhias de carvão da China, da Índia, da Rússia, as grandes petroquímicas como a Exxon, a Shell, a Sinopec chinesa, a BP inglesa, a Total francesa, a Chevron, a Petrobras, a PDVSA venezuelana, essas companhias e mais companhias de energia como a Gazprom, apenas 100 delas responderam por 71% das emissões globais do planeta. Importante dizer, essas companhias, elas em geral são subsidiadas. Cálculos feitos de maneira muito insuspeita, não é? Pelo Fundo Monetário Internacional e divulgados pelo jornal inglês The Guardian, mostram que são nada menos que 5,3 trilhões de dólares que são transferidos na forma de subsídios para essas companhias. Isso inclui isenção e renúncia de impostos, isso inclui investimento público em infraestrutura para dar apoio e suporte a essas companhias. Isso inclui financiamento de pesquisa e desenvolvimento com fundos públicos ou em universidades e institutos de pesquisa públicos voltados para os interesses dessas companhias. E, infelizmente, as nossas universidades estão cheias de cursos como engenharia de petróleo. Juntando tudo isso e mais os impactos não pagos, ou seja, o valor que seria necessário pagar para compensar os graves impactos ambientais e climáticos dessas companhias, juntando tudo isso dá 5,3 trilhões de dólares. Isso realmente é uma coisa impressionante. Mas o mais grave de tudo é quando a gente olha para alguns mapas, que é o que nós vamos mostrar agora. Primeiro, de quem emite mais. E aí fica muito óbvio que as emissões per capita, ou seja, as emissões por indivíduo, são muito maiores em países como os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, o Japão, a Rússia e parte dos países da Europa, do que em locais como a América Latina, o sul da Ásia e principalmente a África. Então a primeira coisa é, nós temos uma profunda desigualdade social, uma profunda desigualdade nacional e étnica. Além disso, nós temos a outra face da moeda. Exatamente porque os países mais ricos foram aqueles que conseguiram se desenvolver, gerar riqueza e construir infraestrutura às custas da economia baseada em combustíveis fósseis, o que é que acontece? Eles obviamente são muito mais preparados e muito menos vulneráveis às mudanças climáticas. Quando a gente coloca mapas de vulnerabilidade a essas mudanças, as cores basicamente se invertem. Quem é que é menos vulnerável às mudanças climáticas? Precisamente os países ricos do norte, os Estados Unidos, o Canadá, a Rússia, os países europeus, além de alguns países do sul como a Austrália. E aí, quem é mais vulnerável às mudanças climáticas? Pois é, justamente o continente africano, que é quem tem arcado com o ônus ambiental dessas mudanças até aqui.